No penúltimo vídeo que eu fiz, eu critiquei uma série de traduções do tal professor. Ele me grava um vídeo e diz que eu concordei com a maioria das traduções que ele fez. Quer dizer, o indivíduo tem dificuldade para entender o seu próprio idioma. Como é que vai se meter a ensinar hebraico? Fala para mim. Eu critiquei o fato dele dizer que o particípio deve ser traduzido por um presente ou sempre por um particípio da língua brasileira, quando o nosso particípio é diferente. Eu critiquei a sua tradução adversativa. Eu critiquei a sua tradução de trevas. Eu critiquei a maior parte do uso do artigo que ele fez. Enfim, eu critiquei quase tudo e ele disse que eu concordei. Outro ponto que pelo menos eu acho que ele aprendeu agora, que ele está ensinando que o particípio se pode traduzir com gerúndio. Porém, ele tentou sair pela tangente de novo, dizendo, não, eu quis dizer assim, pode usar o gerúndio, mas tem que usar um verbo auxiliar. Mas isso é óbvio, meu querido, o gerúndio sozinho não vai trabalhar. Mas em alguns casos ele pode trabalhar sozinho, como é o caso daquele verso do Yeshayahu na tradução Novo Mundo. Por quê? Porque o versículo anterior já mostra a quem o gerúndio está se aplicando. E o verbo auxiliar fica subentendido. Isso aí é questão estilística. Mas eu vou te dar um exemplo para você não ficar ensinando essas bobagens aí no seu canal. Vamos tomar a seguinte frase como exemplo. Eu comi doce de banana e maçã. O que eu estou querendo dizer? Eu comi doce de banana e de maçã. Só que essa preposição de eu não preciso repetir. Uma já faz a função de duas. Naquela tradução eu disse, estou formando e criando. Por quê? Porque o estou já está fazendo ligação com o segundo gerúndio também. É uma questão estilística, para você não se tornar muito repetitivo no seu texto ou, no caso, na tradução. Vamos agora para o texto em hebraico. Começamos com kol, que é um substantivo masculino singular. Seu significado é voz. Ele está sem artigo e por isso deve levar o artigo indefinido. Portanto, uma voz. Depois nós temos corê. O seu significado primário é chamar. Como, por exemplo, quando fala que o Elohim chamou a luz de dia e chamou a escuridão de noite. É esse verbo que foi utilizado. Só que no caso, gente, não utilizamos o verbo chamar sintaticamente nessa oração com o significado de clamar, não é? Nós precisamos do verbo clamar mesmo. Não dá para usar chamar aí. Então vamos lá. Uma voz está clamando Bamidbar. Midbar significa deserto e está precedido da preposição be mais o artigo definido ra. Junta tudo, fica ba. No deserto. Depois nós temos um verbo no tronco piel. E aqui o suposto professor errou. Ele diz que está no imperfeito. Não, meu querido, não está no imperfeito não. É que você não sabe ver a abreviação do aplicativo Bible Hub. Está como imp e ele supôs que fosse imperfeito. Não é, é imperativo, tá bom? Não tem nada de imperfeito aí. Imperativo masculino plural. O que o verbo panu significa? Não é preparar. Preparar é uma tradução da Septuaginta. No hebraico o lance é um pouco diferente. O verbo panu significa virar ou se virar. Mas, pessoal, nós não podemos ser ingênuos para acharmos que o hebraico é uma língua simétrica. Então, você simplesmente pega o significado no kal. O piel é o intensivo do kal. Então, vamos tornar esse significado intensivo. Muitas vezes funciona assim, outras vezes não. Em alguns casos, o tronco modifica o significado do verbo, que é o caso desse verbo aí. Então, qual é o significado desse verbo nessa oração? Desobstruam é o que significa. Depois nós temos derer, é um substantivo comum para caminho. Só que ele está no construto, portanto é caminho de. Agora nós precisamos saber se o construto é definido ou indefinido. E como nós vamos saber isso? Analisando o substantivo absoluto que ele se liga. Se esse substantivo tiver o artigo definido, então o construto é definido. No caso, o construto está se ligando não somente a um substantivo, mas a um nome próprio, Yavé. Yavé é definido por natureza, o caminho de Yavé. Depois nós temos mais um verbo, yashru. Esse verbo está de novo no tronco piel. Ele errou outra vez, o suposto professor, ele disse que é imperfeito, não é imperfeito, é imperativo, masculino plural. Fazendo a concordância, eu vi que o significado primário é tornar direito. Pessoal, então yasheru é tornem direita. Está no feminino. Depois vocês vão entender o porquê. Com intensidade porque é o tronco piel. Eu vou passar essa intensidade com a expressão com determinação. Depois nós temos ba-aravá. Está antecedido pela preposição be mais o artigo ra, portanto na, e aravá. Não é preciso ser especialista para perceber que aravá não é o mesmo que midbar. Então se midbar significa deserto, aravá não pode significar deserto também, como traduziu o suposto professor. Mesmo que aravá fosse um sinônimo de midbar.
Ainda assim você tem que traduzir por um sinônimo, são duas palavras diferentes. Só que Aravá não é exatamente um sinônimo de Midbar. Midbar é deserto. Aravá é planície desértica. Depois nós temos o substantivo feminino singular, Mesilah. Embora o Strong tenha traduzido como highway, autoestrada ou estrada principal, eu percebi que o significado desse substantivo é só estrada. Porém, não tem artigo definido, então deve levar o artigo indefinido, uma estrada. Por isso que eu traduzi tornem direita no feminino, porque estrada está no feminino. Leloheno ou Leloheno. Aqui eu não entendi por que o tal professor colocou como Senhor e Yahvé. Não tem o tetragramaton, não tem Adon para ser Senhor e não tem Adonai para ser soberano Senhor. O que temos aí é Elohim. Nós temos uma preposição para, depois Elohim, o título Elohim, está no construto Elohim de e o sufixo da primeira pessoa do plural, que é nós. Para Elohim de nós, que nós traduzimos como para nosso Elohim. Então vamos agora para a tradução de forma linear. Uma voz está clamando no deserto. Desobstruam o caminho de Yahvé. Tornem direita com determinação na planície desértica uma estrada para nosso Elohim. É isso aí, pessoal. Graça para vocês, Shalom.